Fala galera, aqui é o Gustavo Arborista, bem-vindo ao meu canal. Essa semana aqui eu gravei uma aula bem legal de biologia, de crescimento das árvores, para o pessoal que faz iniciação científica lá no meu laboratório, o pessoal do ensino médio, que está junto com a gente lá na Unicamp. E resolvi subir essa aula aqui para vocês, que eu acho que muita gente tem dúvida aí na hora de fazer um bom manejo. É legal saber como que funciona a árvore, como que ela cresce. Então eu vou postar aqui essa primeira aulinha. Se você gostar, deixa aqui nos comentários que a gente continua produzindo mais conteúdo como esse, beleza? Roda a vinheta! Biologia da árvore, vamos conversar um pouco aí sobre o crescimento delas. Para a gente entender como elas crescem, como elas funcionam, é legal a gente saber como elas estão organizadas internamente, quais são essas estruturas. Do mesmo jeito que o ser humano, a gente pode dividir a árvore aí em órgãos, tá? Quais seriam esses órgãos das árvores? Começando de baixo para cima, nós temos as raízes, o caule, as flores, os frutos e as folhas. Vamos entender para que cada um desses órgãos serve e foi criado. A raiz é um órgão especializado na fixação da planta, na absorção de água, sais minerais, no armazenamento dos açúcares que a planta produz através da fotossíntese e também na condução, né? Como eu disse, ela vai pegar ali a água que está disponível no solo, os minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes, os micronutrientes, cálcio, magnésio, boro, enfim. Tudo isso que ela precisa para fazer o seu metabolismo, ela vai absorver pela raiz, né? Através dessa zona que a gente chama de zona pilífera, que dá para a gente ver aí na imagem, que são esses pelinhos, esses capilares bem absorventes aí que a raiz tem. Passando para o caule, qual que é a função principal do caule, né? Das plantas, do tronco das árvores, né? A principal função é a sustentação. Então ele vai sustentar ali as folhas, os frutos, as flores, tá? Ele também tem um importante papel na condução, né? Ou seja, em levar toda a água e os nutrientes que as raízes captaram do solo até as folhas, que é onde vai ocorrer o processo de fotossíntese, que é o processo de produção de alimento dessa planta, certo? Passando para o próximo órgão. As folhas, né? Como eu disse, são dos principais órgãos aí que eles são responsáveis pela fotossíntese, ou seja, todos aqueles nutrientes que a água conduziu, né? Todos aqueles nutrientes que a planta captou do solo e conduziu junto com a água é levado para a folha. Lá sobre a incidência da luz solar, ela produz a glicose e o oxigênio. A glicose é armazenada pela planta, como a gente viu aí, em algumas estruturas do tronco e das raízes, para depois ser usado nos processos de crescimento da planta, né? Ela é importante também para as trocas gasosas, para a respiração da planta e para a transpiração, através de uma célula que chama estômato, né, de uma estrutura que chama estômato. Ela faz a evaporação e assim consegue absorver os nutrientes do solo, funcionando aí similar a uma bomba hidráulica. As flores e os frutos, por fim, têm como papel principal a reprodução, ou seja, né, deixar novos descendentes, novas arvorezinhas aí, né? A planta solta, né, a flor atrai o inseto lá, ou o pássaro, qualquer organismo polinizador, algumas são polinizadas pelo vento, ocorre a fecundação, ela gera um fruto, que pode ser de diversos tipos, e esse fruto, a hora que cair no chão, vai liberar a semente e vai produzir um novo descendente. Mas vamos falar de crescimento, que é o objetivo da nossa aula. Tá? O crescimento de troncos e raízes, eles são feitos em umas estruturas, né, nos locais que a gente conhece como meristema, tá? Que é uma região onde tem uma intensa divisão celular, possibilitando assim o crescimento da planta em várias direções, tanto em altura quanto em largura. Para isso, a gente tem dois tipos de meristemas. A gente tem o meristema apical, tá? Que a gente também conhece como o meristema responsável pelo crescimento primário, aquele que vai dar o alongamento à planta, e a gente tem o meristema lateral ou meristema secundário, que vai dar o crescimento lateralizado aí para a planta. Tá? Meristema apical, por que ele recebe esse nome? Porque ele fica no ápice, no ponto, na pontinha ali do galho e na pontinha da raiz também, como a gente consegue ver nessas fotos, né? Ele fica no ápice, ou seja, na parte terminal ali. E como dá pra gente ver nesses desenhos aí, está sinalizado o meristema apical,
o meristema apical da raiz, do desenho mais à direita, está logo acima da coifa. E dá para a gente ver nessas micrografias, que são fotos tiradas em microscópio, uma zona mais escura ali, com os espacinhos ali mais branco, uma zona mais escurinha com os pontinhos azuis, que é onde é o meristema apical. Já no meristema lateral, ele fica localizado numa região que está destacada aí, que chama câmbio. Tá? A gente tem dois tipos de câmbio na árvore. A gente tem o câmbio mesmo, propriamente dito, que vai fazer o crescimento lateral, dividindo para dentro células do xilema e para fora células do floema. E a gente também tem o câmbio suberífero, que vai produzir a casca. Mas isso fica para uma outra hora para a gente conversar. Então, dá para a gente ver aí nessa foto da direita, onde está sinalizado o câmbio, que a gente tem umas células maiores sendo divididas para a direita e umas menorzinhas para a esquerda, né? Então a gente sabe que a árvore ela possui ali duas estruturas, o xilema e o floema. O xilema é responsável por fazer o transporte das águas e sais minerais, ou seja, da seiva bruta, até as folhas. Lá depois o processo de fotossíntese vai produzir o que a gente conhece como seiva elaborada, que vai descer pelo floema, que é essa parte mais externa. Uma coisa legal também do meristema lateral são que algumas árvores a gente consegue ver os anéis de crescimento, tá? O que é isso? São anéis que se formam aí ao longo do desenvolvimento da planta em função da disponibilidade de sol e água, principalmente no ambiente, né? Dá pra gente ver que ele forma esses anéis concêntricos, né? Esse conjunto de vários anéis, como está mostrando aí na foto da esquerda. E já na direita, a gente tem já um corte, né, uma micrografia aí, né, um desenho esquemático de como seria isso visto do microscópio. Então o que acontece? Na primavera a gente tem aí bastante período de sol, né, tem bastante horas de sol na primavera e no verão. E já no inverno esse sol começa a diminuir, esse fotoperíodo começa a ficar menor. Então as células na primavera elas crescem grandes, bem espaçadas, como dá pra gente ver nesses pontos aí bem claros, bem brancos. E conforme vai chegando ali outono e inverno, essas células vão ficando pequenininhas, vão crescendo mais apertadinhas, porque o dia não é tão longo, porque já não tem tanta umidade, tanta disponibilidade de água, então elas crescem mais apertadinhas, formando essa voltinha escura. Então, através disso, a gente consegue saber a idade aí de algumas plantas. É uma coisa bem interessante aí. Tá? Quanto ao tipo de crescimento, a gente pode ter aí dois tipos principais do crescimento do tronco. O crescimento monopodial, quando apenas um único caule se forma. A gente tem aquela geminha, né, um meristema apical, e ela cresce por toda a vida da árvore, formando um tronco reto, como dá pra gente ver nessa imagem aí da esquerda, como é comum nos pinheiros, na araucária. E a gente já tem o segundo tipo de crescimento, que é o crescimento simpodial. Quando essa geminha ela começa a crescer, chega uma determinada época da vida da planta, ela morre. E quem assume o crescimento são as duas gemas laterais, logo abaixo dela. Então a gente tem aquele tronco ramificado, muito comum aí nos ipês, flamboyantes, que a gente vê que tem toda essa ramificação. Certo, galera? A gente também tem uma outra questão quanto à orientação do crescimento dessa gema. Se ela cresce reto, se ela cresce para cima, a gente diz que ela tem um crescimento ortotrópico, ela assume uma direção ortotrópica. Se ela já cresce mais lateralizado, a gente diz que essa gema tem um crescimento plagiotrópico, ou seja, mais na horizontal. Então a gente viu os principais órgãos das plantas, né? A gente viu que ela possui as raízes, que tem função principal de fixação, absorção de nutrientes e armazenamento. Passando das raízes, a gente já tem o tronco, com o caule, todas aquelas estruturas responsáveis pela condução e sustentação da planta. A gente tem ali as folhas, que fazem a respiração, boa parte da respiração, aliás, fazem a fotossíntese, né, a produção de alimento para as plantas, a transpiração, né, para regular ali a temperatura da planta, e também temos as flores e os frutos, que são órgãos já especializados aí para a reprodução. A gente viu o que é responsável, né, onde ocorre o crescimento são nos meristemas, tá, que são as gemas apicais ali que a gente tem, e também que dá o crescimento em longitude, né, longitudinal, em altura, tá? E a gente viu que tem os meristemas laterais, que são os responsáveis pelo crescimento em espessura, né, pelo engrossamento do tronco da árvore, que ele é feito no câmbio, dividindo células do xilema para dentro e do floema para fora.
Essa gema que faz o crescimento primário, né? O crescimento apical, ela pode ter a duração pela vida eterna da planta, formando um tronco retilíneo, como é muito comum, como eu disse aí para vocês, nos pinheiros, nas araucárias, que a gente diz que ela tem um crescimento ortotrópico. Bom, quanto à orientação, a gente viu aí, cresceu no sentido vertical, a gente diz que é uma planta que tem uma orientação ortotrópica, cresceu mais horizontalmente, a gente diz que é uma planta que tem uma orientação plagiotrópica. E isso que vai determinar aí as diferentes arquiteturas que a gente vê aí em várias árvores, árvores mais redondinhas, árvores mais compridinhas, em formas de pirâmide, em formas de coluna, árvores oval, árvores com copas irregulares. Então, isso é determinado aí principalmente pela duração da gema, né, se ela vai ter um crescimento monopodial ou simpodial, e pela orientação desse crescimento, né, se é um crescimento ortotrópico ou plagiotrópico. Bom, galera, então para encerrar esse vídeo aqui, fazendo uma rápida revisão, a gente viu aí os principais órgãos das plantas, a gente viu aí as raízes, os troncos, as folhas e os frutos, a função de cada um deles, das raízes, a ancoragem da planta, absorção de nutrientes, condução até o tronco, e armazenamento desses nutrientes. A gente viu aí a função do tronco, que é a sustentação das folhas, dos frutos, enfim, deixar a árvore de pé e fazer a condução de tudo que foi absorvido pelas raízes, até as folhas, que são responsáveis pela fotossíntese, pela transpiração, né, a produção de alimento da árvore de modo geral, e vimos também a função das flores e dos frutos, que são específicos aí para a reprodução. A gente viu que as estruturas responsáveis pelo crescimento, que é, ou seja, onde ocorre a divisão celular, ela recebe o nome nas árvores e nas plantas de meristemas. A gente tem dois principais meristemas, o meristema apical e o meristema lateral. Sendo o meristema apical responsável pelo crescimento primário, ou seja, o crescimento em altura, e o meristema lateral responsável pelo crescimento secundário, ou seja, em espessamento, né, em largura aí da árvore. A gente viu também que a gente pode ter essas geminhas, né, do crescimento primário durando pela vida eterna da árvore, dando uma orientação aí no tronco monopodial, e a gente viu também que essa gema ela pode ter a vida curta, né? Então ela vai crescer até um determinado ponto, vai morrer, e dali 2, 3 ou mais gemas vão assumir o crescimento desse tronco, dando aí um crescimento simpodial. E também a gente viu que ela pode crescer no sentido vertical, dando origem, né, o que a gente fala, uma orientação ortotrópica, ou no sentido horizontal, né, como a gente diz, uma orientação ortotrópica responsável pelas várias arquiteturas da árvore. Beleza? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida, a gente volta aí na próxima aula. E aí? Assistiram a aula? Gostaram do conteúdo? Deixa seu like aí embaixo, já clica no joinha aí pra mim, me dá essa força aí no canal. Se você gostou, deixa aí nos comentários também. Gustavo, faz mais aulinhas desse tipo pra gente que vai ser um prazer. Não se esquece de se inscrever, manda esse conteúdo pros seus amigos se te ajudou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.